Eu descobri que vivo com HIV quando estava com 14 semanas de gestação. Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e o vídeo de hoje é mais um relato dos inscritos, onde as pessoas enviam as histórias delas, como elas tiveram diagnóstico e tudo mais, e a gente lê aqui e comenta um pouquinho sobre, né? Então, se você é uma pessoa que vive com HIV, que quer compartilhar a sua história para levar conscientização e acolhimento para outras pessoas que vivem com HIV sem precisar se expor, manda sua história para mim também lá na DM, no e-mail, aqui nos comentários, onde você quiser. Sinta-se à vontade. E hoje nós temos o relato de uma mãe que vive com HIV, que teve o diagnóstico quando estava na gestação ainda, né, no pré-natal. Então, eu descobri que vivia com HIV quando estava com 14 semanas de gestação, no início de 2022. Nenhum sintoma, gravidez de risco habitual, tudo ok, mas o teste é de rotina, do pré-natal, então eu fiz. É exatamente, todas as mulheres que ficam grávidas passam pelo pré-natal e precisam fazer teste para HIV e diversas outras patologias para poder, né, caso dê positivo para alguma delas, tratar sem transmitir para o bebê. Eu estava na sala com um enfermeiro e ele fez o teste rápido para sífilis, hepatite e HIV. Depois disse para eu aguardar porque podia demorar uns 10 minutos. E eu saí da sala. Uns 5 minutos depois eu vi ele saindo super preocupado da sala para chamar outra enfermeira. Eu entrei na sala, que a porta estava encostada, e me deparei com os papéis em cima da mesa. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. O teste de sífilis estava negativo, o de hepatite também estava negativo e o de HIV estava coberto com algumas toalhas de papel em cima. Eu retirei as toalhas e estava lá, positivo. Eu me sentei para tentar assimilar o que estava acontecendo. Eles entraram na sala e me viram lá parada, sentada, tremendo. Eu só sabia dizer, é mentira, isso tá errado. Imagina o susto dela, né? Tipo assim, tá grávida e descobriu que vive com HIV e não tem nenhuma informação a respeito disso, né? Deve ter sido bem assustador mesmo. E daí eu me perguntei, eu não vou poder doar sangue mais, eu não vou poder doar medula óssea, eu não vou poder amamentar, meu marido não vai me querer mais, esse tipo de coisa, né? Porque ela se questionou naquele momento apavorada, né? Se questionou aos médicos. E assim, muito complicado ver que um profissional de saúde, enfermeiro, não está preparado para poder dar esse diagnóstico, né? Porque ele deu mole aí, né? Ele deu mole em sair com a cara de apavorado, demonstrando ao paciente que aconteceu alguma coisa, né? Ele transpareceu isso para o paciente, tanto é que ela percebeu que ele saiu meio assustado, meio atordoado, e ela ficou curiosa, né? Poxa, por que que ele tá assim? Foi lá na sala, pegou os papéis e viu. Então, assim, achei muita negligência desses profissionais aí também, né? Todos os profissionais devem estar preparados para dar qualquer tipo de diagnóstico, né? Não sei se tem algum protocolo que enfermeiro não possa dar, mas eu acredito que enfermeiro possa dar diagnóstico sim. Aí ela diz aqui que ela pediu para eles repetirem o teste porque ela ficou sem acreditar. Para ela, aquele teste tinha dado um falso negativo, né? E ela ficou sem acreditar, repetiram o teste, tentaram acalmar ela, chamaram uma psicóloga para conversar com ela e 2 testes que eles fizeram deram positivos também, né? Eles fizeram 2 testes para confirmar, porque tem todo um protocolo também. Quando você faz um teste, você tem que fazer outro. E no caso que ela estava gestante, né? Acho que tem que fazer até mais um para poder confirmar realmente, porque tem uma coisa chamada de janela imunológica, que é um período de 30 dias, assim, que o vírus HIV cria anticorpos. Então, dentro desse período da janela imunológica, pode ser que o teste de HIV tenha um falso positivo, um falso negativo, então eles refazem os testes e ainda continuam refazendo, né, um mês depois, 30 dias depois, porque 30 dias é mais ou menos o período da janela imunológica. Eu posso explicar isso depois em outro vídeo, porque é bem complexo. Então tá. A psicóloga me convidou para o serviço de atendimento especializado, me deu o endereço e eu fui, no mesmo dia, transtornada, nem sei como acertei chegar lá. E a psicóloga em contato com ela o tempo inteiro. Acredito que pelo celular, pelo WhatsApp, algo do tipo, né? Bom que ela teve todo o apoio, né? Aparentemente, né? Já no mesmo dia já foi pro psicólogo, já foi cuidar ali da saúde mental dela, já teve um encaminhamento do próprio local que ela teve o diagnóstico, que é bem importante você procurar apoio psicológico mesmo. Chegando lá, falei com o assistente social que me acolheu super bem e precisei retornar outro dia pela manhã para fazer a coleta da genotipagem, porque é o tipo de exame para ver a genotipagem do vírus HIV, porque o vírus HIV é um vírus
mutável, né? Ele é um vírus autoimune, então ele cria mutações. Então, tipo assim, tem que saber qual que é a origem desse vírus. Não é saber de onde ele veio, mas que tipo de vírus é esse? Quais mutações ele já sofreu, sabe? Porque, assim, exemplo, se a pessoa que transmitiu o vírus para ela já fazia tratamento, esse vírus HIV já sofreu uma mutação com a medicação, que inclusive tá ali atrás, ó. Já sofreu uma mutação com a medicação, então precisa fazer esse exame de genotipagem para ver qual que é aí esse tipo de vírus. Voltei para casa, minutos depois meu marido chegou e eu contei. Aquele momento, né, de você chegar e contar pro seu companheiro, e foi muito legal, assim, que ela já foi super rápida, né? Teve o diagnóstico, já foi pro psicólogo, já começou o tratamento, já foi fazer os exames, já compartilhou com o companheiro dela, mas ela tava gestante também, né? Porque, assim, pessoas, quando tem o diagnóstico, que tem companheiros, são aconselhadas a falar pros parceiros delas, né? Porque tem uma possibilidade do seu companheiro também ter contraído, né? Algo do tipo assim. Ou até mesmo com o companheiro que transmitiu, né? Ela já estava pronta para ouvir o companheiro dela, que ele ia dizer que não aceitava, que era para ela arrumar as coisas dela e ir embora. Isso era o que ela esperava ouvir do companheiro dela, que infelizmente isso é o que muitas pessoas que vivem com HIV acabam ouvindo, né? Quando a gente fala do nosso diagnóstico para outras pessoas, as pessoas acabam meio que se afastando mesmo e a gente acaba aqui esperando que isso aconteça mesmo, sabe? Porque é o que acontece, né? Não vai não, amor. Ela disse que já estava pronta para ouvir ele dizer que não ia aceitar e que era para ela arrumar as coisas dela ou que ele mesmo ia embora de casa. Ela estava super assim preocupada, achando que isso ia acontecer, sabe? Que ele iria se afastar dela. Mas ela disse que ele abraçou ela quando ela disse que vivia com HIV, que tinha tido o diagnóstico dela, e disse que ia ficar tudo bem, que talvez nem fosse isso mesmo e que ia ficar tudo bem. Então, assim, ele super acalmou ela, falou, olha, fica calma, talvez, pode ser que não seja, né? Afinal de contas, você refez os testes para confirmar, e que se for também vai ficar tudo bem, né? Então ele foi um fofo, né? Ele acolheu ela, mas a gente fica com todo esse medo mesmo, né? Porque infelizmente, como eu disse, é o que acontece com muita gente. Então a gente já fica esperando que venha acontecer com a gente também, essa rejeição, esse abandono, as pessoas, tipo assim, se afastarem de você porque você vive com HIV. Ela voltou no SEMAI para fazer a coleta. Depois da coleta, ela tinha que passar pelo infectologista e já sair de lá com a medicação. Mas ela saiu de lá e foi relaxar um pouco, né? Foi pensar ali um pouquinho, foi dar uma relaxada na mente, porque após o diagnóstico a gente fica pensando em diversas coisas, né? Realmente fica com a cabeça cheia. E ela tava gestante ainda mais, né? Já foi falar logo pro marido dela, muita coisa ali aconteceu. Então ela disse que ela foi sair para relaxar um pouco, né? Quando ela foi fazer o exame lá no SEMAI. Achei até legal que é o mesmo nome que daqui. O aqui onde eu moro se chama SEMAR, e aí é SEMAI. Ela disse que comprou tecidos para costurar e foi para casa. 2 semanas depois, ligaram para ela avisando que ela esqueceu de passar pelo médico e perguntaram quando que ela podia voltar lá. Eu voltei 3 dias depois do horário marcado, o exame estava pronto e estava com mais de 12.000 cópias do vírus HIV. O meu CD4 estava em 345 cópias abaixo, mas ainda não estava ruim. Realmente, não estava ruim o seu CD4, estava 345 cópias. O ideal é que o CD4 seja no mínimo 500 cópias, né? Para as pessoas assim que não vivem com HIV ou que vivem também, tudo bom. Mas quem vive com HIV acaba tendo um CD4 maior por conta do tratamento, que ele vai aumentando o CD4. E a quantidade de vírus, as cópias do vírus também estava relativamente, não estava tão alto assim. Eu lembro que no meu diagnóstico eu estava com 10.000 cópias e eu fiquei indetectável com 1 mês de tratamento. Eu estava com 12.000 cópias, então não eram tantas cópias assim. E aí ela disse aqui, né, que não estava no estágio de AIDS. Realmente, né, com o comparativo do CD4 dela, que está 345, não se enquadra no estágio de AIDS. A pessoa se enquadra no estágio de AIDS quando ela está o CD4 abaixo de 200 cópias, mais ou menos. Ela disse que ainda chorou um pouco, mas ela parou porque não queria que as pessoas percebessem. Fui na farmácia pegar os remédios e pedi para entrar. A farmacêutica me explicou tudo, eu anotei algumas coisas, coloquei a minha medicação na bolsa e saí. Quando meu marido chegou em casa, eu mostrei o exame a ele. Disse que ia precisar fazer o teste também. E continuei preocupada com a reação dele. Ele disse que estava tudo bem e falou, vamos esquecer isso. Vamos ficar bem. Eu vejo você e não o vírus. E ela disse aqui que depois de muita insistência, ele fez o teste e deu negativo.
E aí ela disse que refizeram os exames nele, fizeram outros tipos de exame, porque tem o teste rápido, tem o teste do sangue, que é o sorológico, enfim. Tem alguns tipos de testes para HIV, que uns são um pouco mais precisos que o outro, digamos assim, de uma certa forma, e deu negativo pro marido dela. E ela disse que ficou sem entender, todo mundo realmente ficou sem entender, né? Porque como que isso aconteceu, né? Era uma probabilidade muito grande dele estar com o vírus também, né? Porque ele era casado com ela. E aí aconteceu a gestação dela, passou-se os 9 meses e ela disse que a filha dela nasceu linda e saudável no parto cesáreo. Ela tentou fazer parto normal, mas ela precisava estar indetectável há 6 meses e quando foi ter, ela estava indetectável há 4 meses só. Durante o trabalho de parto, ela tomou AZT na veia. Para quem não sabe, a AZT é uma medicação que ela foi usada lá desde o início do HIV, dos anos 80, na pandemia, né? É uma medicação que às vezes ela é líquida, né? Normalmente ela é líquida, mas acho que tem também os comprimidos. E normalmente as mulheres tomam esse AZT na veia no momento do parto para controlar ali o vírus HIV para não transmitir para o bebê. Mas ela até compartilhou uma informação que eu não tinha conhecimento a respeito de mulheres que vivem com HIV ou que descobrem, né, que vivem com HIV no momento ali da gestação, precisam estar indetectáveis há mais de 6 meses para poder ter um parto normal, né? Por quê? Quando você tem um bebê no parto normal, o bebê entra em contato com aquele líquido, né, do parto e tal, o sangue e tudo mais. E aquele líquido, se não estiver indetectável, corre o risco de transmitir para o bebê o vírus HIV. Naquele momento do parto ali, entendeu? Se ele entrar em contato com aqueles fluidos corporais da mamãe. Então pode transmitir. E aí, ela acabou tendo que fazer o parto dela cesariano, porque ela não estava indetectável há 6 meses, e sim há 4 meses. Eu não sabia dessa informação, foi muito interessante. E aí, assim, ela não estava indetectável ainda, mas ela teve o bebê e o bebê dela não nasceu com o vírus HIV, porque tem todo um cuidado médico. E ela disse que só sabia olhar para o frasco gotejando e dizia: acaba pelo amor de Deus. Foram exatos 3 horas até acabar. E eu ir para a sala de cirurgia. Depois do parto, tomei Tá certo isso? Depois do parto, eu tomei cobergolina. Acho que é esse o nome. Eu espero que seja, que eu também até me enrolei aqui para pronunciar. É uma medicação que é usada para não produzir leite, porque mães que vivem com HIV não podem amamentar o leite para o seu bebê, né? Porque ainda existe uma chance de transmitir o vírus HIV. E é interessante, mesmo que ela esteja indetectável há mais de 6 meses e tudo mais, ela não pode amamentar. Mas aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, as mães podem amamentar. Em alguns países, as mães que vivem com HIV já podem amamentar, mas aqui no Brasil ainda não. É evitar a transmissão vertical, né? Que é da mãe pro bebê. Só que assim, é complicado, né? Tira da mãe aquele momento da amamentação e tudo mais. E assim, não temos tantas respostas de uma certa forma, porque se a mãe tá indetectável e não transmite de forma nenhuma, né? Por que que o leite materno ainda continua transmitindo um tipo de risco? Mas por que que outros países permitem a amamentação? Eu sei que tem países que permitem a amamentação porque são países que não são tão desenvolvidos, que passam por desnutrição alimentar também, e que aí as mães, elas podem amamentar porque nem sempre tem condições de dar um alimento para o seu filho. Então o leite materno, que tem todos os nutrientes necessários, é liberado em alguns países. Então ela tomou essa medicação para não produzir o leite, mas ela disse que não adiantou. Mesmo assim, ela continuou produzindo leite e o leite só parou mesmo de escorrer uns 20 dias depois do parto. Ainda teve sofrimento, né? Porque as mães dizem que dói o peito, né? Quando tá com muito leite, acaba doendo para sair o leite e tudo mais. Então é todo um sofrimento, né? Você tem ali o leite que tá produzindo no seu peito, você não pode amamentar. Ainda tem aquele contato da mãe com o filho, né? Que a amamentação traz bem esse contato da mãe pro bebê, né? Deve ser bem dolorido, assim, de uma certa forma. E eu espero que com o passar do tempo, isso também mude no Brasil, né? Da mãe poder amamentar. Porque se em outros países pode, eu acho que é porque não tem esse risco tão grande de transmissão, né? Ainda mais se a mãe esteja indetectável. Ela disse que já saiu da maternidade com a filha dela tomando xarope. Prevenir que ela contraia o vírus HIV é como se fosse um PEP, sabe? Só que é um xaropezinho para as crianças, que após o parto, né, da mãe que vive com HIV, essa criança ainda fica tomando
um bom tempo esse xaropinho aí pra poder evitar que ela contraia o vírus HIV, né? Esse xaropinho que ela disse que é de zidovudina é um xaropinho pra evitar que a criança acabe contraindo o vírus HIV, né? E ela disse que também que saiu de lá com as latas da fórmula, que é o leite, né? Que o próprio governo dá para as mães que vivem com HIV, eles dão 6 meses de leite, né? Para as mães poderem amamentar os seus bebês, já que elas não podem amamentar pelo leite materno, e vai distribuir leite gratuito durante 6 meses, que é o período mínimo que as crianças têm que se amamentar, né? E aí ela já saiu lá da maternidade com a filha dela tomando os retrovirais, que é como se fosse um PEP, né? Para evitar que contraia o vírus HIV, e saiu também com os leites que o governo distribui para poder, né, alimentar a bebê dela, já que ela não poderia amamentar. E hoje ela está há 1 ano e 6 meses. A filhinha dela já tem 1 ano e 6 meses, já está bem grandinha, deve estar caminhando e derrubando tudo pela casa, porque criança é assim. Não vai, não. Super esperta, inteligente e não vive com HIV. Por conta, né, de todo o tratamento que ela fez, né? Ela fez todo o acompanhamento médico, mesmo que ela tenha descoberto no momento da gestação do pré-natal, ela fez o tratamento dela, não amamentou, ela fez todo o acompanhamento certinho com o médico que a bebê tem que fazer após o parto, tomando uma medicação. E ela disse que todos os exames da filhinha dela deram negativos. Esses bebês, eles ficam um tempo se testando e tomando essa medicação. Eu não sei qual tempo ao certo ela não me informou aqui, mas eu acho que tem um acompanhamento com o infectologista, né? E aí, quando eles fazem uma certa quantidade de exames que deram negativos, beleza, eles liberam esse bebê e eles podem continuar levando uma vida normal, sem se preocupar, achando que vai contrair o vírus HIV ou não. E ela fecha a cartinha dela dizendo que segue a vida dela indetectável e se cuidando. E é isso aí, né, gente? Vida que segue após o diagnóstico. Existe vida sim, né? As pessoas acham que é uma sentença de morte, mas não é mais. O HIV é um vírus como qualquer outro, não é romantização nem banalização. É vida, né? A gente tem que viver independente de qualquer diagnóstico. Você vê aí que, tipo, como que foi assustador a história dessa moça, né? Que ela teve o diagnóstico dela, ela tava na gestação. Imagina o medo dela, tipo assim, nossa, e agora o que é que vai acontecer? Eu tô grávida, vou contar pro meu marido, ele vai se afastar de mim, ele vai me abandonar, como é que eu vou cuidar do meu filho sozinha? Ai, o meu filho, será que também vai contrair? Ai, o meu marido e tudo mais. Então, tipo assim, são muitos questionamentos, né? A gente não precisa ficar a vida inteira nesse sofrimento, né? Vida que segue, começa a se tratar, começa a se cuidar. A gente vai passar, assim, por momentos que a gente vai estar um pouco triste, porque uma pessoa rejeitou a gente após descobrir o nosso diagnóstico, algo do tipo assim. Mas hoje eu trato como um filtro natural, sabe? Porque, assim, eu não me relacionaria com uma pessoa que tem algum tipo de preconceito, sabe? Então, assim, mesmo que não fosse eu a pessoa que vivesse com HIV e eu conhecesse alguém que teve alguma atitude preconceituosa com outra pessoa, aí eu já poderia um pouco, assim, me afastar daquela pessoa, porque preconceito não é algo legal de um modo geral, né? Então, de certa forma, é um filtro natural, né? Mas eu vejo muita gente comentando, dizendo, ai, mas não é preconceito, é escolha. Ai, Monas. Então tá. Escolha a partir do diagnóstico da pessoa, tipo assim, eu escolho se fico com você, mas por quê? Só porque eu vivo com HIV? Mona, você é maluca? Tipo assim, só por isso mesmo, sabe? Aí diz que não é preconceito, que é escolha. Não existe isso, gente. Vocês estão querendo disfarçar o preconceito de vocês com diversos outros nomes, só pra não nomear o nome que realmente é verdadeiro, né? Que seria preconceito. É muito engraçado isso. Porque, assim, um exemplo é pessoas que eu já me relacionava, tipo assim, fiquei 2, 3 vezes, sabe? Conheci naquele aplicativo laranja, amarelo, sei lá. Ficamos 2 ou 3 vezes, nos prevenimos, e aí depois essa pessoa vê os meus conteúdos, aí tipo assim, chega pra mim e fala, ai, que você me colocou em risco, ai, que você não me falou antes, é tipo assim, oi? Você é maluca? Amor, eu fiquei 3 vezes com você, eu não sei nada sobre você, a gente se preveniu todas as vezes, mas mesmo assim tu tá dizendo que eu te coloquei em risco, que eu deveria ter falado antes. Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo, é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? A galera é bem sem noção mesmo, sabe? Acha que a gente tem que escrever na testa que vive com HIV, ou então dizendo pra qualquer pessoa. Ou
digo mais, né? Eu tenho que me apresentar assim. Oi, eu sou o HIV, meu nome é Dejaí. Tipo assim, eu não sou mais uma pessoa pra essa galera, né? Eles pensam que a gente deixa de ser uma pessoa e passa a ser um diagnóstico e um risco pro próximo. Sendo que não é bem assim, né? A gente se cuida, fica indetectável, não transmite o vírus, leva uma vida saudável, tem todo o acompanhamento médico, que é até mais saudável do que quem não vive com HIV de uma certa forma. Porque quem vive com HIV tá fazendo exame a cada 6 meses. Saca? Então quem não vive com HIV, velho, só vai ao médico quando tá doente ou quando sente alguma coisa. Digo isso porque tem muito comentário de gente aí dizendo, ai, que eu tô sentindo sintomas, mas eu nunca fui fazer um teste. Aí, sério mesmo que você diz que quem vive com HIV tá indetectável e se cuida é um risco? Mona, qual o seu problema? Sério mesmo. Mona, você é maluca? A galera tá precisando se informar, e muito mesmo. Obrigado para todo mundo que chegou até aqui, que leu esse relato muito legal dessa querida. Se você quer compartilhar o seu diagnóstico, a sua experiência de vida, a sua história, o que aconteceu assim após o seu diagnóstico, pode não ser só do seu diagnóstico de HIV, pode ser também situações de homofobia, por exemplo, né? Porque aqui é um canal de pessoas que vivem com HIV. Eu sou um homem gay, então eu quero trazer aqui informações do meio LGBT também, sabe? Eu tô estudando enfermagem, daqui a algum tempo eu vou me formar e quero mais trazer esses conteúdos de saúde LGBT, mas de um modo geral também, né? Pra simpatizantes. E é isso, minha gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa maravilhosa que compartilhou o relato dela aqui com a gente. Mandem um cheiro pra ela aqui nos comentários, deixem um coraçãozinho pra ela, porque ela foi uma diva. Espero que você também se sinta empoderado pra mandar o seu relato, não precisa se expor. Lembrando que alguém que vai ver esse vídeo aqui, que vai ver esse relato, vai ver, poxa, eu também tive o meu diagnóstico na gestação, eu acabei de ter o meu diagnóstico na gestação, e agora o que é que eu vou fazer? Vai ver que essa Kinga também teve o diagnóstico dela na gestação, que começou a se cuidar e que hoje tá tudo bem com a vida dela, ela é maravilhosa, ela me segue e ela sempre tá lá comigo no meu Instagram. Então vai lá e me segue também, o meu arroba vai aparecer aqui na tela pra vocês. Um cheiro e até o próximo vídeo.